Uma mulher pediu-me que eu lhe esfaqueasse as pernas. No inverno de 1977, uma mulher pediu-me que eu lhe esfaqueasse as pernas. Foi no final de tarde. Verdadeiramente era inverno. E os pássaros se agasalhavam. E o sol já se escondia, tal como um ovo alaranjado ou um holofote sagrado. As flores eram pequenos candelabros que se apagavam dentro das pétalas e se moviam com o vento do fim do dia. Foi lamentável, pois eu jamais havia esfaqueado a tarde, bem menos as pernas. Mas eu a esfaqueei 3 vezes. Cada uma delas foram golpes profundos, verticais, mas com sutileza. Como uma rosa branca e todos envoltos por uma delicadeza, uma candura, que ressoavam dentro dos meus ouvidos, de lebres encantadas. Eu ouvia música terna, primitivas, que saíam da minha voz e se deixavam sobre o corpo esfaqueado. Eu sussurrava com conforto, palavras de afeto e joviais, e modinhas de frescor da noite e silvestres. Isso foi no inverno do ano de 1977. Um brinde à poesia de Celso de Alencar. Bem-vindos à sala de leitura. Tenho o prazer e a honra de ter aqui ao meu lado o grande mestre Celso de Alencar. Bem-vindo, Celso. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E eu já tinha assistido a outros programas, né? E achei muito interessante, gostei muito da proposta e vejo como importante a difusão da poesia, a difusão da literatura, né? Então, me agradou e aceitei com prazer o convite e com prazer estou aqui. Então, um brinde. Sua poesia. Obrigado. E o Celso de Alencar, que talvez seja um dos poucos poetas contemporâneos que tem uma voz única, né? Tanto quanto no ritmo muito marcante de sua leitura, bem reconhecível, mas principalmente nos temas, né? Você talvez, o que costumo dizer, né, o sotaque do poeta, o seu sotaque, essa temática, é muito exclusiva sua. A gente não vê isso em outros poetas. E de onde que sai esse universo perverso, Celso? Eu acho que ele vem do mundo, né? Aliás, quando você fala em temática, eu lembro agora do Glauco Matoso, do poeta meu amigo, enfim, que diz que o poeta deve procurar o seu código, tem que ter o seu código. E eu sinto, e vejo a minha poesia que ele já tem um código. Né? Então, essa linguagem estranha, né? E é interessante porque eu sempre busquei isso, né? Então isso vem do mundo, são imagens que eu vou criando, ainda que seja uma coisa surreal ou expressionista, mas ela é muito realista ao mesmo tempo, né? E há muita violência. Sim. Né? Claro que eu tenho poemas que são são menos, eu diria assim, né? Mas grande parte eu sinto violência na minha poesia, né? E isso vem da minha vida, eu busco isso, né? Eu sinto isso. É o seu olhar à procura disso. Eu procuro porque isso. Porque o que me deixa muito intrigado, a gente já se conhece, já tem um tempinho, e que é intrigante para quem te conhece é conseguir associar, né, o poeta Celso de Alencar e a figura. E quem não conhece o Celso é um lorde, né, com uma delicadeza, uma gentileza. E aí, quando você tem contato com a obra, você vê um universo
degradante, terrível, né? Violento. E aí é difícil associar, assim, como é que essas duas pessoas convivem? Eu sinto isso. Eu sei que o Celso de Alencar, marido, pai, enfim, avô, né? Amigo, muitos amigos, né? Mas aí quando eu crio, aí é uma coisa realmente diferente. E eu sei que tem pessoas que não aceitam esse tipo de linguagem, né? Eu sei de casos em que, numa apresentação que eu fazia, teve uma senhora que saiu da sala, né? Eu tenho uma grande amiga, Laura Cardoso Pereira, que é uma... atriz, né? Não, ela é artista plástica. Laura Cardoso Pereira. Pereira. E ela fez a capa. Ela é uma tela dela, acho que de 1978, da capa de um dos livros... do CD. Do CD. Do CD. E eu dei alguns exemplares para ela, né? E ela deu um exemplar para uma vizinha. No dia seguinte, a vizinha foi devolver o CD. Onde eu almoçava, num restaurante natural, aí na Vila Clementino, eu coloquei alguns CDs também à venda. E aí uma moça me conhecia, um poeta, enfim. Eu vou comprar um, quero levar para meu pai, mora em Ribeirão Preto. Quando foi na segunda-feira, foi na sexta. Na segunda-feira ela devolveu, pediu o dinheiro dela de volta para o pessoal do restaurante. Então, eu sei que é uma linguagem que assusta às vezes, né? Foge um pouco da coisa tradicional, eu diria, né? E, enfim, mas para mim é uma coisa bastante natural. E isso eu acho, como leitor, principalmente como estudioso, assim, são duas coisas bem interessantes que eu vejo no seu trabalho, que é principalmente isso, essa linguagem genuína, única, e também ser uma linguagem contra a convenção, né? Fora do senso comum, principalmente se a gente pensar em poesia, que apesar de a gente ter tanta... Então, em 2017 ainda há aqueles que acham que poesia é só para falar de amor, uma poesia, né, romântica, que é o que ficou divulgado, né? E principalmente essas pessoas vão se chocar demais, né? Se chocar, porque é uma coisa inovadora e ao mesmo tempo totalmente fora do que se espera. E, Celso, o que te levou a escolher esse caminho? Porque eu estou tendo o prazer de fazer estudo da sua obra completa e a gente já percebe, né? Por exemplo, eu estou com o Arco Vermelho, que esse aqui é o seu terceiro livro. Eu acho que é o terceiro, não lembro. Terceiro, o primeiro... Tentações, né? Não, acho que depois é o Arco Vermelho, né? Segundo, então. O segundo, eu creio. Mas olha, eu fui por esse caminho, né? Porque eu vejo miséria, né? Então isso vem da alma, isso vem de mim, né? Eu estou vendo tudo isso e por sorte eu tive a poesia para, né? Eu fui para a poesia para mostrar isso, porque claro que isso tudo é imaginação, né? Pouca coisa eu tirei da coisa real, enfim, daquilo que eu vi, daquilo que eu toquei. Então, muita coisa realmente vem da imaginação. Mas eu procurei isso, eu queria isso. Eu não queria a coisa simples. Eu não tenho poema de amor, não existe isso em mim. Pode até ter um mais, digamos, tranquilo, mas não tenho poema de amor. Agora, eu sei que choca, mas eu não tenho compromisso com ninguém. Imagina, se eu for então pensar na família,
Eu sou pai, tenho irmãos, tios, esposa e, enfim, filhas, né? Então eu não vou escrever. E se for escrever, vai ser coisa, né, assim, desnecessária, né? Vai ser mais do mesmo e tal. Mas eu tô me contendo aqui, Celso, porque como eu estou estudando essa obra, eu já tenho algumas coisas que eu não quero perguntar, justamente para depois não desvaler o que a minha linha de raciocínio para pensar. Mas eu percebo algumas coisas. Por exemplo, você falou que é imaginação, mas ao mesmo tempo o que dá para perceber que, somente no ritmo dos seus poemas, tem um quê muito dramático, né? Então você é do Belém do Pará, você ouvia muitas histórias, essas lendas? Bom, lendas sim, porque eu sou da Amazônia, né? Então, eu nasci em Fortaleza, mas muito pequenino fui para o Pará e morei no interior. Então, esse universo lendário... Esse universo é realmente grande, né? E eu vi gente, criança morrer afogada, sabe? Naqueles rios volumosos, violentos às vezes, enfim, né? Então, vi embarcação, enfim, virando, né? Então, fui vendo essas imagens todas, né? Assim como vi a floresta, os pássaros cantando, né? Tomei banho no rio, vi o boto pulando lá no meio, sabe? Então, mas eu parti para esse campo, né? Porque me atraiu. E você que viveu tudo isso, assim, e pra gente que vive no universo urbano, vive dentro da cidade, e isso é coisa de filme, é coisa de livro, não é memória partilhada, né? O Darcy Ribeiro dizia que o universo indígena, ele consegue, ele associa, né? Ele une o imaginário com o real. Então, para o indígena não tem distinção, é uma coisa só, tanto o universo real do trabalho, de pescar, com o universo lendário, tal, todo tempo suas lendas, seus mitos estão lá. Você via isso lá em Belém do Pará? Isso é bem próximo mesmo? A gente sente isso. E os que estão lá em Belém também sentem isso, eles sabem. E está muito na literatura paraense, que, infelizmente, é uma literatura que pouco chega aqui. É a literatura amazônica, né? Sim. Então, a gente não tem... O acesso é muito pequeno aqui em São Paulo, né? E isso está na poesia, está no romance, está no conto, enfim, né? E é claro que hoje, olhando o meu trabalho, a minha poesia, né? Eu sinto que eu empreendi assim, uma fuga. Eu saí um pouco daquela linguagem. Isso está ainda presente no Arco Vermelho, né? no Reis do Abaeté. No Reis do Abaeté, particularmente no Reis do Abaeté, que eu criei uma cidade, né? Inventei, ainda que existe uma cidade, Abaetetuba, mas eu fui criando imagens, nomes, enfim. E não tem aqui o Reis do Abaeté, né? Não tem. Bom, então, de forma que é isso. É uma linguagem que eu busquei. Fui me envolvendo e depois vim aqui para São Paulo, aí pego Geração Marginal, que era aquele negócio de rua, né? Tempo da ditadura. Isso, anos 70. Anos 70. Então, era proibido falar na rua, às vezes dentro do ônibus, à noite assim, madrugada, né? Os passageiros todos eram colocados para fora, eram revistados pelo exército, polícia, enfim, né? Então isso tudo foi me agredindo, né? Então, ainda hoje, tudo aquilo que é feito contra o homem me agride.
Então, isso, o homem, o ser humano, está muito dentro da minha poesia, né? Então, esse foi o caminho que eu escolhi. Escolheu ou foi escolhido? Eu acho que eu escolhi. Eu tenho a impressão que sim. Eu estou envolvido com a poesia assim, desde pequeno. Com 9 anos, mais ou menos, eu falei poema para o governador do estado. Sabe? Na escola, eu estudei em colégio de freira, né? Uhum. Lá em Abaetetuba. E nas festinhas assim, de comemorativo, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Era chamado a falar poesia. E estudei no primário inglês e francês. Então, também nas datas comemorativas, aí, os alunos, nós alunos, íamos para o palco para falar alguma coisa, assim, cantar alguma coisa, sabe? Molecada, assim. Então, acho que isso tudo faz parte do meu imaginário, da minha invenção, sabe? Eu fui coroinha, então o colorido das vestimentas dos coroinhas, né? O altar, tudo aquilo é mágico para mim, sabe? Foi uma coisa mágica. Então tudo isso está dentro de mim. Aliás, tem um poema aí que eu não sei onde está agora, que é o Padre, né? Não sei se você lembra desse poema. O Padre. Minha mãe queria-me padre. Aos 6 anos, eram do meu guarda-roupa uma batina preta e outra branca. Minha mãe pedia que eu as vestisse, e olhava-me com os olhos encantados. Pareciam-me olhos de passarinhos, cuidando de seus filhotinhos no ninho. Minhas mãos pequenas mal podiam abotoar os 15 botões da preta e os 22 da branca. Os meus sapatos, todos, eram pretos e lustrosos, como cabe aos sapatos de um bom padre. Não havia dia sem que me levasse à igreja. Ensinava-me as rezas, as ladainhas, os cânticos em latim e os momentos em que eu poderia me ajoelhar. Os meninos de minha infância chamavam-me de padre. Oi, padre. Oi, padre. Oi, padre. Aquilo que para uns era chacota, era, para mim, profundo orgulho. Minha mãe queria-me padre. Sempre me quis padre. Dizia-me que as minhas mãos eram de padre. No dia em que guardavam seu corpo, houve espanto, grito, perplexidade. Não, não, não. Quando surgi vestindo, desabotoadas, uma batina preta e outra branca. É fenomenal, né? Então, isso é uma invenção, né? E assim caminha muito a minha poesia. Mas eu acho que esses trabalhos na escola, eu fazia mural, não sei se aqui chama-se mural, uma cartolina, que a gente pega uma foto, escreve um textinho. Eu, muito moleque, já fazia isso, sabe? Aí era elogiado pelas freiras, né? Esses elogios acho que me levaram, sabe? A um reforço positivo nesse mundo criativo, imaginário. O meu pai e a minha mãe dançavam muito dentro de casa. Dançavam valsas. E aí, ficavam na sala os dois dançando, sabe? Aquilo era um negócio encantador, era diferente. Meu pai gostava muito de cantar, muitas vezes a gente acordava ele cantando. Então, hoje eu fico imaginando como é que eu fui para a literatura, eu fui para a poesia. Então, acho que todas essas coisinhas que eu tive lá no começo, na base, contribuíram para que eu fosse para a literatura. E para a poesia. Eu não quero escrever conto, romance, nunca quis. Ainda que leia muito. Talvez eu leia a prosa mais que poesia. Mas não quero. Eu quero escrever poesia. Então, a sua leitura, que é espetacular, a sua declamação,
que é genial, talvez seja isso, desde os 6 anos já se apresentando publicamente. Eu creio que sim, porque depois que eu deixei de ser coroinha, aí eu fui para frente do microfone para anunciar, das 10 da manhã, né? Para anunciar o que ia acontecer durante a semana ou o mês, sabe? Então, já tinha uma relação. E o palco também da escola, né? Tinha o teatro infantil também, né? Então, acho que tudo isso contribuiu para que eu fosse enveredasse por esse caminho aí. A gente falou um pouco do Arco Vermelho. Celso, o seu primeiro livro... É o Tentações, que é um livro que hoje não causa prazer nenhum. Eu lembro sempre do Mário de Andrade, que ele escreveu Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. Você conhece esse livro? Conheço. Então, só que ele não gostava. Depois ele não reconhece. Não reconhece. Tá lá, tem no acervo da Mário de Andrade, né, na biblioteca. E eu nunca me interessei. Olha, se ele não gostou, que eu vou ver. Então, acontece também com Tentações. É uma coisa assim mais panfletária, sabe? Aí daqui depois, aí, no próprio Arco Vermelho, eu vejo alguma coisa panfletária. Mas, enfim, escrevi umas bobagens também, sabe? Que eu sinto que nem foram publicadas, principalmente no final dos anos 70, início dos anos 80, como Deus é Fiel. Eu nem sabia que ele era casado, sabe? Então, hoje eu fico pensando porque o problema é que eu, além de escrever, eu publicava numa folha de sulfite e vendia, né? Então, obrigado, Santo Expedito, pela graça alcançada. Ela tinha uma bunda, sabe? Então, eu nunca fui... na minha literatura não tem nada engraçado. Eu tenho a impressão que eu enveredei um pouco nesse caminho, porque surgiu a poesia pornô, né, no final dos anos 70, 80, e foi muito forte no Rio de Janeiro. Sim. E acabou respingando um pouco em São Paulo. Mas e a poesia marginal também, né, desses poemas curtos, poemas piadas, também acho que é um pouco reflexo da própria época. Né? Da própria época, E hoje em dia volta também, né, esses poemas curtinhos, sacadinha, né? Também estão voltando com força, né? Eu sinto isso também, Mas ali também, no começo, a gente está meio que tateando, né? Buscando, né? Desbravando, e aí, de vez em quando, você se envereda por um caminho errado, né? Depois consegue se... Mas lendo o Arco Vermelho, já é possível identificar muita coisa aqui, né? Sim. A temática, principalmente a temática, a linguagem, o ritmo, né? Algumas coisas já está... A gente vê que ainda não é, se for comparar o Arco Vermelho hoje em dia, mas muita coisa já estava bem definido, bem encaminhado. É verdade, eu sinto isso. E o primeiro Inferno e os Outros Poemas, esse é o seu... Então, tem 2 antes dele, que é o poema, que é o Salve Salve. Salve Salve. E os Reis de Abaeté. Os Reis de Abaeté. Que agora, esse ano, vai fazer 30 anos. Não, já fez. Porque eu acho que o Reis de Abaeté é de 85. Então, tem 32 anos. E esse é um livro que eu gostaria de ter uma reedição. E estou vendo isso lá em Belém, ver se eu consigo reeditar lá, sabe? Então, ou com a Penalux, eu estou pensando seriamente, sabe? Porque são livros antigos que não tiveram... não surgiram outras tiragens, né? Outras edições. O Arco Vermelho, eu acho que teve 3 edições. Esse aqui teve o Primeiro Inferno e Outros Poemas teve 2 edições.
Essa capa belíssima também. E aqui a gente já começa o primeiro Inferno Hispano, a gente já começa no Celso de Alencar, propriamente dito, né? O Salve Salve e os Reis do Abaeté ainda tem uma linguagem um pouco mais de Belém, né? Regionalista, tem uma pegada. Agora aqui, eu acho que já começa a definir essa linhagem, né? Ainda que eu vejo também que, mesmo sendo livros mais antigos, né? Esse que tem a linguagem lá de Belém, onde eu trago a linguagem de Belém, que foi proposital, né? Mas eu já vejo essa coisa dura, essa coisa, sabe? Essa linguagem desagradável às vezes, sabe? Então, claro que eu sinto que começa a mudar no Primeiro Inferno e outros poemas e vai até os dias de hoje, né? As mulheres se iluminam dentro do meu coração branco. As mulheres se encontram iluminadas dentro do meu coração branco, com suas vaginas entreabertas, douradas e cortadas. Partidas em 4 flores e 4 pedras, partidas em 8, em 24, em 43, em 96, em 182, em 576, em 1000 vezes 1000, tudo vezes tudo e vezes nada, loucura dolorosa sobre loucura dolorosa, como se fosse eu, um olho cheio de rosas, sobre um planalto verdejante, pronto para a fabulosa colheita semestral. Arrasto como um lavrador as mãos nas paredes de antigas construções, onde se estampa a minha sombra e que tornam-me um compulsivo engolidor de tijolos. Sou um breve copo de vidro numa cozinha de cobras regeneradas e magníficas vaginas venenosas. Tenho a minha boca que escuta os passarinhos e tudo aquilo que vem de dentro das cavernas onde moram as cabras e onde dormem os morcegos para sempre. Estou entre carretéis de linha, dissolvido na minha própria língua noturna, degradada, e no meu próprio pênis numeroso, construtor e encantado. As mulheres se iluminam dentro de mim, como se houvesse em mim uma jarra d'água repleta de memórias, cidades rústicas e sombras de bosques. Elas têm em mim o começo do pano, quando mais que tenho é a língua projetada sobre as portas, uma flor branca nos joelhos, um cadarço dobrado sobre o peito, uma barca navegando sobre os rins, um pequeno retalho de folha desdourada. Todas pousam sobre os meus braços, como se fossem representantes da morte misteriosa ou mesmo um pedaço de carne florida e delgada.